Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, em nosso devocional, se encontra em Ezequiel, capítulo 36, versículo número 24 e 25. E diz assim: Pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para sua terra. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Ezequiel, ele estava profetizando lá na Babilônia, lembra? O povo de Israel, 70 anos de cativeiro por conta de sua idolatria, desobediência, rebeldia e muito pecado. E Ezequiel estava falando nesse tempo. Era um tempo, de desolação, um tempo de cativeiro, um tempo, onde o povo de Israel estava longe dessa terra prometida que uma vez entrou e estava vivendo as consequências da idolatria. E nesse contexto triste, sem esperança, Ezequiel traz essa palavra de esperança, que o Senhor disse, que eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Então, Ezequiel estava falando de parte de Deus que esse cativeiro, que esse deserto não ia ser para sempre. Ele ia terminar, que ainda tinha esperança. Então, Ezequiel, traz esta palavra e fala para o povo de Israel, não fiquem assim, tenham esperança, porque Deus tem um propósito para nós. Deus tem ainda, uma esperança para nós. E o texto sigue, e diz: aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Aqui está falando, de uma purificação, Israel estava acostumado a essa linguagem, porque eles faziam, um ritual da purificação. Então eles entendiam disso. Mas aqui o profeta Ezequiel também estava apontando para Cristo, estava apontando para essa purificação diferente, porque tudo que os rituais, os sacrifícios, tudo que nós aprendemos, lemos na história, no Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus, tudo aponta para uma restauração. Quando Jesus morreu, ressuscitou na cruz e levou cativo todos os nossos pecados lá. Então, tudo aponta para isso. Então, também aqui, quando Ezequiel está falando de essa pureza, essa purificação, também está falando para nós, para nossos tempos, porque nós já conhecemos Jesus, que Ele já nos aceitou, nos perdoou, nos limpou. Aqui vai falar, de que ia limpar dos ídolos, dessa idolatria, essa adoração a ídolos que Israel uma e outra vez caía, preso nesse pecado. E hoje talvez não é tão literal, mas falando para nós como cristãos, tem coisas que podem ser idolatria nas nossas vidas e talvez a gente não percebe, Hoje talvez ter um status, na sociedade para nós ocupa o lugar que tem que ser de Deus. O dinheiro, o amor ao dinheiro é uma idolatria. Quando você tem amor ao dinheiro, não tem problema com ter dinheiro. O problema é quando você tem amor a seu dinheiro e ele te controla. Por quê? Porque aí você não está declarando que Jesus reina na sua vida, sino que o dinheiro reina na sua vida. Já Jesus falou, de dinheiro com um nome de uma entidade, de um demônio, de Mamon. Então, cuidado com que você não esteja na idolatria, mesmo sendo crente. O poder
né? Os prazeres da vida, né? Que ocupam o lugar de Deus. Tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Então, cuidado com isso. E aqui, né, quando ele fala de que a água pura virá e ficarão limpos, né, já em Ezequiel capítulo 37, ele fala, né, desses ossos secos que voltam para a vida. E em Ezequiel capítulo 47, ele vai falar desse rio que traz cura. Já aí em Ezequiel 47, ele vai falar de um rio que vem do templo, de dentro do trono de Deus. E esse rio que traz cura, esse rio que onde passa, ele cresce, onde passa, né, traz vida a tudo ao redor. Esse rio que faz brotar árvores, plantas, frutos, onde antes não tinha. Esse rio que vem do trono de Deus é que está falando Ezequiel. Esse rio, essa água pura que irá nos purificar. Hoje, se você abrir seu coração, o Espírito Santo pode fazer essa obra. O Espírito Santo pode te purificar. Talvez com as suas forças você não consiga, com certeza não consiga, mas com o Espírito Santo na sua vida, ele tem poder de quebrar cadeias, de quebrar pecados que te têm amarrado. Ele tem poder de mudar a sua vida. Então, Ezequiel, a palavra que ele traz aqui também é para nós, em nosso contexto, em nosso tempo, no tempo de graça. Ele estava apontando para a graça de Deus. O que antes a lei não poderia fazer, hoje a graça de Deus pode fazer por nós. Ela pode nos mudar, ela pode nos purificar, nos transformar, dar uma nova vida, uma nova esperança. Então, hoje, que você possa mirar para Deus. Talvez você pense que está tudo perdido, né? Mas tem esperança. Tem esperança. Ele nos resgata e nos devolve a verdadeira adoração. Deus quer que nós adoremos a Ele em espírito e em verdade. Lembra lá no poço com a mulher samaritana, Ele fala: chegará o tempo onde vocês me adorarão em espírito e em verdade. Ele busca adoradores em espírito e em verdade. Então, essa verdadeira adoração é que nós temos que ter. Essa adoração que vem de um coração limpo, um coração arrependido, um coração quebrantado diante da presença do Senhor. Somos chamados a retornar à comunhão com o Senhor. Isso que Ele quer de nossas vidas. Cada dia, dia após dia, que nossa vida seja consagrada e estar nos pés do Senhor. Que Deus abençoe seu dia e que você possa hoje purificar seu coração para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus abençoe. Se este devocional falou com você, me deixa saber aí nos comentários. E vai lá e me siga para acordar todos os dias com um novo devocional de palavras proféticas. Que a paz do Senhor esteja com você e te espero amanhã em um novo devocional.